Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu considero interessante. Se nós podemos trazer traumas de outras vidas, de outras existências, para a existência atual. Vamos lá, vamos conversar? Então, partindo do princípio de que nós somos espíritos, neste momento estamos encarnados, mas já vivemos inúmeras existências. Muitos de nós somos espíritos milenares. Então pensem quantas vidas já passamos pelo plano físico. É isso aí. E assim como na existência atual, muitos de nós, todos nós, passamos por desafios, por situações difíceis, muitas vezes conflitantes, muitas situações que muitas vezes terminam gerando realmente grandes traumas. E a gente passa uma existência, muitas vezes, frequentando terapeutas, frequentando médicos, pessoas que possam, de alguma maneira, nos auxiliar a atenuar as nossas dores, nos auxiliar a vencer ali os nossos bloqueios, os nossos traumas. E muitas vezes a gente aprende a conviver com os nossos traumas, com aquelas situações que são difíceis para a gente, mas não quer dizer que porque a gente aprendeu muitas vezes a lidar com determinadas situações que a gente tenha zerado a questão do trauma. Muitas vezes alguma coisinha, algum resquício pode ficar ali impregnado no nosso espírito, numa gavetinha, digamos assim, do nosso espírito. Então, assim como na existência atual nós podemos sim passar por situações traumáticas e essas situações, quando a gente desencarna, elas podem nos acompanhar de volta para o plano espiritual e muito embora no plano espiritual, nas colônias, nos hospitais, a gente receba tratamento, todo o auxílio necessário para a superação das nossas dificuldades enquanto espíritos, né, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio enquanto espíritos que nos encontramos aí já lá no plano espiritual, certo? Isso não significa que a gente consiga zerar tudo. E não significa que quando a gente se prepara, resolve, né? Com o auxílio dos coordenadores da espiritualidade, resolvemos, puxa vida, chegou o meu momento, vou reencarnar de novo, vou passar por todo um trabalho desde a planificação reencarnatória, mas antes da planificação reencarnatória eu vou me preparar, porque eu vou querer me trabalhar com relação a isso, aquilo, vou querer viver tal desafio, tal situação. E quando eu reencarno, lá por volta dos meus 20 anos de idade, eu me deparo com uma determinada situação que entra em sintonia com uma situação que foi traumática para mim numa vida passada. E aí eu vivo novamente de forma potencializada toda a energia daquele processo atual somado, né, com o processo de outra existência, né? Muitas vezes coisas muito próximas, muito parecidas. Então, sim, nós podemos trazer traumas de outras existências para a existência atual e assim sucessivamente. Basta dizer que nós somos espíritos milenares e ainda estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa evolução enquanto espíritos.
Porque é lógico que quando a gente reencarna, muitas questões que nós ainda não tínhamos enfrentado ou que nós tínhamos tido sucesso, muitas vezes na existência atual a gente tropeça. E aí, ali a gente pode estar ou tendo que reparar aquela situação novamente na mesma existência, ou muitas vezes a gente termina recuperando, né, resgatando em outras existências. Então, essa questão nos coloca sempre à prova e, ao mesmo tempo, se a gente se abre, né, e a entender o que tem por trás ali dos nossos processos, dos nossos traumas, muito embora a gente normalmente esteja se trabalhando com relação à existência atual, né? Quando a gente se trabalha, quando a gente se propõe a se olhar e a se organizar internamente, isso já vai auxiliando para que as questões das vidas passadas comecem a dissolver, comecem a ficar mais leves, certo? Então, existe uma outra questão relacionada com os traumas. Muitas vezes a gente passa por desafios e esses desafios acarretam muita dor, muita mágoa. Em todas as pessoas é assim. E aí a gente fica meio ressabiado, meio inseguro, insegura, ressabiada. E aí a gente começa a vibrar no medo. Então, por exemplo, grosseiramente falando, né, existem muitas possibilidades. A pessoa viveu uma relação amorosa que não deu certo, né? Lá pelas tantas, uma determinada pessoa resolveu sair fora daquela relação e a outra pessoa que pretendia levar a relação adiante fica extremamente magoada, mexida, super sensibilizada, o que é perfeitamente normal. E muitas vezes essa pessoa que ficou sensibilizada e mexida, ela se fecha, né? Achando que nenhum outro relacionamento pode dar certo, ou que nenhum outro relacionamento vai fluir, ou que não vai ser feliz em nenhum outro relacionamento, né? Isso, quando a gente se fecha, né? Ou seja, por qualquer outro motivo, né? Quando a gente se fecha, a gente vai criando uma resistência, inclusive energética. E a gente vai se cercando de pesos energéticos, atraindo cada vez mais pesos energéticos com relação àqueles nossos traumas. E mais difícil vai ficando de que a gente consiga dissolvê-los, certo? Então, diante das nossas situações desafiadoras, sejam traumas, sejam medos, bloqueios, inseguranças, seja lá o que for, é sempre muito importante que nós estejamos sempre nos dando a oportunidade de vencermos ali as nossas dificuldades, os nossos desafios, né? Que nós estejamos sempre nos dando a oportunidade, seja de buscar um auxílio terapêutico, seja de buscar um auxílio, quem sabe até num centro espírita, seja de se abrir a novas oportunidades, porque a vida sempre, enquanto estamos habitando o plano físico, sempre novas oportunidades nos chegam para que nós possamos dar a volta por cima naquela situação que gerou um trauma, que gerou uma insatisfação, que gerou um medo, uma angústia, uma insegurança. Nós sempre temos a oportunidade, né? Então, que a gente se abra. Sim, que a gente se abra, que a gente dê a oportunidade para a gente de movimentar as nossas energias a fim de que nós possamos fazer a nossa vida fluir. E na medida do possível que a gente possa sempre dissolver o máximo que a gente possa dos nossos bloqueios, dos nossos medos, traumas, inseguranças, seja lá o que for, para que a gente leve cada vez menos
dificuldades e desafios para as próximas existências. Porque sim, a gente pode trazer traumas de existências passadas para a existência atual, para a existência que a gente está vivendo. E, Cláudia, e pessoas que tiveram alguma relação comigo, algum tipo de convivência em uma existência passada e que acarretaram algum trauma, contribuíram para acarretar algum trauma na minha existência passada. Posso encontrar nessa existência? Sim, pode. Por quê? Porque uma situação como essa pode também ser um processo de resgate, mais um processo de resgate, ou um processo em que você talvez esteja ajudando aquela pessoa a reparar um erro do passado, né? Que aquela pessoa cometeu algum erro numa vida passada com você, talvez você possa dar oportunidade nessa existência para aquela pessoa reparar o seu equívoco, o seu erro, certo? Então é isso, queridos. Nós sempre estamos vivendo dessa forma, reparando erros, buscando nosso processo de melhora, de crescimento, de aprimoramento e sempre estamos, em todas as existências, buscando vencer os nossos desafios e aprendendo, nos fortalecendo com todos esses aprendizados, porque essas situações são grandes aprendizados nas nossas vidas. Eu desejo que eu tenha esclarecido para vocês aí uma possível dúvida e desejo também que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, cheia de paz e muito amor. Que assim seja.